seja bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal YouTube, coordenado pela União Municipal Espírita de Caxias do Sul, e que trata dos conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus. Durante 15 minutos, nós estaremos em sua companhia. Hoje analisaremos o texto psicografado por Francisco Cândido Xavier, Que Buscais? Foi extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Para nos ajudar a interpretar essa mensagem, está conosco a colega Marluce Fanton, colaboradora do Movimento Espírita na Serra da Gaúcha. Bem-vinda, Marluce. Olá. É muito bom estar novamente junto com vocês, para nós falarmos sobre temas tão engrandecedores a respeito da doutrina dos espíritos. Bem, nós vamos ler o versículo que nós vamos analisar. Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? João, capítulo 1, versículo 38. Bem, é interessante falar sobre o contexto em que foi dita essa expressão da seguinte forma: João Batista estava batizando e seguia o chamado de Deus para quando encontrasse o Messias, veria uma pomba branca parada acima da sua cabeça. Às margens do Rio Jordão veio Jesus e ele aí até João, e João comentou com seus 2 discípulos: esse é o Cordeiro de Deus. Nesse mesmo momento, aqueles 2 foram atrás de Jesus, caminhando atrás dele. E ao caminhar, Jesus virou-se e perguntou a eles: Que buscais? E eles responderam: Mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vem e verás. Eles o seguiram e se tornaram seus discípulos. Eram André e Pedro. Então, nós podemos traduzir como se Jesus tivesse dito: vem ver o que eu faço. Não só me segue, não só vem atrás de mim, caminha comigo, ombreia comigo, trabalha comigo, faz o que eu faço. Esse, então, é o contexto desse versículo. Emmanuel inicia o texto dizendo que a aquisição de valores religiosos é a mais importante experiência em nossas encarnações, porque constrói a iluminação da alma em direção a Deus. E ao longo do tempo, e falamos em milênios, né, o homem vem buscando essa iluminação, independente do nome da religião que ele segue. Mas ainda nós não agrupamos virtudes suficientes para tal. Temos crescido em inteligência, mas nosso coração ainda está endurecido. Né, Marluce? Sem dúvida. E por que o nosso coração está endurecido? Porque nós somos imperfeitos. Nós habitamos um planeta de expiação e provas, e, obviamente, os seres, eles são entregues a cada planeta, a cada mundo, conforme o seu grau de evolução. Nós ainda, espíritos imperfeitos, temos esse endurecimento no nosso coração porque nós ainda não entendemos os desígnios divinos, a gente ainda não entende as suas leis, a gente ainda não acredita na proteção do Criador para com todos os seus filhos, a nossa tendência é se revoltar, a questionar por que isso está acontecendo comigo. E muitos também não conhecem ainda a doutrina da reencarnação, ou seja, essa possibilidade do aprendizado constante através da escola da vida, através da escola das vidas sucessivas, onde a gente erra, comete erros, equívocos, vai ter um momento em que isso vai causar dor, vai causar tristeza, e a gente vai aprendendo a se portar melhor, a ter a responsabilidade para com os nossos atos, para com as nossas condutas, para com as nossas escolhas, porque a gente tem a liberdade de escolher.
mas através das boas escolhas nós vamos ter boas colheitas. E como a gente ainda muitas vezes ignora essas consequências, essa lei de causa e efeito, a gente ainda tem esse endurecimento e fica buscando coisas, buscando valores que são incompatíveis com os ensinamentos de Jesus, que nos levam à felicidade, que nos levam ao amor, que nos levam à paz de espírito, e isso Jesus veio nos mostrar. Então, quando ele diz que buscais, é um questionamento. Será que a gente está indo atrás das coisas verdadeiras, das coisas que verdadeiramente importam? Então, é por isso que a gente ainda está nesse processo de aprendizado. Sim, bem colocado, né, Marlúcia? A gente sempre tem que colocar no nosso dia a dia esses ensinamentos e esses questionamentos, né? O benfeitor pontua nesse texto que muitos devotos tentam encontrar em Deus uma força subornável, carregada de privilégios e preferências, e outros ainda querem solucionar seus problemas mesquinhos, que pueris, sem problemas que nós mesmos criamos e que não têm importância no texto, no contexto da moralidade. Tu pode comentar para nós? Isso é muito interessante porque, baseado nessa imperfeição que nós temos ainda dentro de nós, no nosso espírito, no nosso caráter, a gente entende Deus de forma equivocada, né? A gente entende um Deus que está à nossa mercê, fazendo as coisas à nossa vontade. E, na verdade, esse pai, esse criador, ele cuida de todos os seus filhos de maneira igualitária, dá as mesmas oportunidades de crescimento, só que uns alcançam esse crescimento moral às vezes mais rápido porque fazem melhores escolhas. O crescimento não quer dizer a riqueza material. Embora muitos acham que Deus dá e prefere uns filhos do que aos outros porque dá mais riqueza a uns do que aos outros. Então, tem uma passagem no Evangelho que diz que se nós distribuíssemos toda a riqueza do mundo igualitariamente por toda a população mundial, chegaria um momento que esse desequilíbrio chegaria de novo, porque uns têm mais recursos de inteligência para fazer esse dinheiro progredir. Então, como nós somos esses seres imperfeitos, não compreendemos a magnitude do Criador, todas as suas características, os seus adjetivos, a gente acha que se eu fizer isso, Deus vai me conceder isso. Não, Deus, mas eu prometo que eu faço isso, mas você, por favor, me concede isso. E aí a gente fica nesse processo de barganhar ou de questionar, achando que, por exemplo, nossa, mas eu fui tão bonzinho, eu fiz tudo certo. Por que Deus me concedeu esse sofrimento? Porque a gente não lembra das nossas vidas passadas. A gente, então, entende Deus de forma equivocada. E a própria providência divina, que nos oferece recursos específicos para o nosso crescimento, então Deus vai dar a prova e o recurso de acordo com cada ser, com a necessidade de cada filho. E a gente não compreende isso. Muitos de nós ainda estamos querendo entender e questionando os desígnios divinos, e aí a gente fica nesse processo de que Deus nos dê conforme o que a gente quer e não conforme o que a gente precisa. Continuando, Marlúcia, teu raciocínio, ainda nem pulando para a próxima pergunta, até nas religiões, né, viram ponto comercial, até a religião se aproveita dessas barganhas. O apóstolo Lucas, lá no capítulo 19, no versículo 46, ele cita a fala de Jesus: a minha casa será casa de oração, mas vós a transformaste em um covil de salteadores. Então, o Evangelho ensina a usar os bens materiais e conquistar a luz espiritual através do amor, e não através das barganhas, né? E a gente agora já pula para a terceira pergunta e te relata.
Na análise final do texto, que buscais, Emmanuel sinaliza que sem a compreensão de Jesus no nosso coração, no nosso íntimo, associando aos atos diários, como experiências, como contextualização, a alma sempre será prisioneira de preocupações inferiores. Pode contextualizar para nós, Marluce? Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor por nós de forma infinita, ele nos enviou Jesus para o nosso convívio. Um ser cheio de conhecimento, com uma capacidade muito pedagógica de nos ensinar a humildade sendo humilde, o amor amando indiscriminadamente, a firmeza dos seus ensinamentos quando ele fazia as suas falas e as suas de forma veemente, de forma firme, os seus ensinamentos para que fossem apreendidos para a população daquela época. Só que o seu ensinamento perdurou pelos séculos e chegou até nós. E a nossa dificuldade maior é entender essa bondade de Deus nos enviando Cristo, nos enviando Jesus para o nosso proveito, para o nosso ensinamento e para essa maneira de nós evoluirmos mais rapidamente. Então, lá no Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade superior está pontuando sobre o progresso, sobre retirar dentro de nós o egoísmo, o Kardec pergunta aos espíritos qual a maneira da gente chegar mais rápido a esse progresso, em quem a gente deve se espelhar, em quem a gente deve buscar esse exemplo. E os espíritos superiores dizem, Jesus. Então, a nossa grande dificuldade é conhecer o Evangelho do Mestre, entender a profundidade dos seus ensinamentos, saber que as coisas materiais, elas são importantes, mas muitas delas elas são supérfluas, pueris, e não vão nos levar a esse crescimento que a gente tanto necessita e que a gente tanto quer. Então, quando a gente entender essa profundidade, buscar fazer o evangelho no lar, receber a proteção dos espíritos superiores que fazem a gente compreender melhor a mensagem do Cristo quando a gente lê o evangelho, buscar a bibliografia acessória que a doutrina espírita nos fornece para que a gente entenda essa mensagem, sem dúvida, tudo vai ficar mais fácil. Nós vamos ter que abdicar de muitas imperfeições dentro de nós vamos ter que fazer questionamentos interiores se a gente quer a felicidade plena, entre aspas, né? Porque nesse mundo ela ainda não vai ser tão plena assim, mas para que a gente tenha um caminho menos árduo, a gente vai ter que fazer esses questionamentos. Eu tenho que ser menos avarento, menos egoísta, menos agressivo, eu tenho que repensar as minhas atitudes, eu tenho que pensar, colocar a água da paz na boca antes de tomar uma decisão ou falar alguma coisa que possa agredir alguém. Então, esse é o caminho, conhecer e vivenciar diariamente, ou pelo menos tentar a cada dia, nem que seja um pouquinho por vez, os ensinamentos do Mestre querido. Bom, então, hoje nós refletimos sobre uma frase de Jesus: que buscais? Ela ainda é um chamamento para todos os cristãos, pois muitos não entenderam que não adianta se dizer cristão e não seguir os ensinamentos do Mestre, né? Então, que com essa reflexão que a gente iniciou hoje, nós possamos ficar alertas e buscar em nós as respostas para que não nos distanciemos do caminho do bem. E fica a pergunta para nós, indivíduo, caminhante neste mundo de expiação e prova: qual seria a resposta que daríamos hoje a ele para a pergunta: que buscais? Marluce, foi muito bom contar contigo, com a tua colaboração. Muito obrigada, querida.
Sem dúvida, é uma alegria muito grande fazer parte desse projeto, das palavras consoladoras, para que seja um recurso a mais para a gente entender realmente o que Jesus veio nos trazer. Muito obrigada e estou muito contente de estar aqui com vocês outra vez. Que bom! Nós então nos despedimos, desejando que as bênçãos de Deus permaneçam em todos os corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Até lá! Até lá!